Isto de comunicar tem muito que se lhe diga. Que o diga a nossa convidada de hoje. É apresentadora, escritora e oradora. Também mentora de um projeto no digital, a plataforma Simply Flow, dedicada exclusivamente à saúde e ao bem-estar. Premiada variedíssimas vezes como uma das melhores comunicadoras do nosso país e recentemente premiada na pele de um simpático mamífero dos bosques. É verdade, e hoje apresenta-se sem máscaras, tal e qual. Ela é connosco, a fantástica Fátima Lopes. Muito obrigada por essa apresentação tão simpática. Obrigada, João, obrigada, Eduardo, também pelo vosso convite. Foi muito simpático e estou aqui bastante curiosa para esta conversa. Também nós, como é que vai decorrer. Antes de mais, bem-vinda e também agradecer o facto de ter aceito este nosso convite, porque sei que também veio aqui em Montemor Novo, que pertence à região do Alentejo, é uma região que também lhe diz muito, não é? Sim, eu sou embaixadora do Alentejo já há uns bons anos e eu sou realmente uma pessoa que tem uma grande paixão pelo Alentejo, portanto, estou sempre à procura de coisas novas, momentos novos, gosto muito de valorizar as tradições e quando me cruzo com pessoas que tratam as tradições como elas merecem, com respeito, com consideração, com elevação, gosto de lhes dar palco, porque acho que isso é importante. Não estou a tirar valor às outras regiões do país, de todo, mas a verdade é que eu tenho uma paixão pelo Alentejo. Nos meus tempos livres, sempre que posso, é para aqui que eu venho. É onde eu recupero a minha energia, é onde eu me restabeleço, é onde eu às vezes venho buscar o equilíbrio que me falta na correria do dia-a-dia. E não só gosto das paisagens, dos sítios, das pessoas, gosto de tudo. Portanto, quando venho de coração feliz. Podem ter a certeza disso. Que bom. Então, uma vez mais, muito bem-vinda aqui ao nosso Montemor Novo e ao Alentejo. Vamos começar então com uma pergunta assim mais geral, e se calhar depois vamos percorrendo vários caminhos da sua vida pessoal, mas sobretudo profissional. A palavra comunicação, que é isso que nos traz aqui hoje. Que impacto tem esta palavra na sua vida? Bom, na verdade, a comunicação é aquilo a que eu me dedico profissionalmente todos os dias, não é? Há muitas formas de comunicar. Eu formei-me em Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa. Nessa altura, longe de imaginar que a televisão seria o meu caminho, eu achei sempre que iria trabalhar em comunicação noutras áreas, mas não a televisão. Não foi uma escolha. Eu costumo brincar e dizer que foi a televisão que me escolheu, não fui eu que escolhi a televisão na altura. Mas depois, a partir daí, eu sempre trabalhei em comunicação e em marketing. Numa fase inicial, comunicação, marketing, e cheguei a trabalhar também na parte comercial, que gosto muito, deixem-me dizer-vos. Não é? Toda a gente gosta da parte comercial, eu por acaso gosto da parte comercial. Mas depois, com a entrada no mundo da televisão, a comunicação tomou conta da minha vida profissional toda. E o curioso, João e Eduardo, é que à medida que os anos vão andando, eu tenho tido a oportunidade de ir experimentando muitas formas de comunicar, não apenas a televisão. E isso tem sido um enriquecimento imenso para mim, imenso. Aprendo muito e valorizo muito o papel da comunicação e apercebo-me cada vez mais que na vida das pessoas, até no seu crescimento, na forma como às vezes lidam com determinadas dificuldades, na forma como às vezes conseguem ou não sonhar, a forma como nós comunicamos em televisão muitas vezes impacta mais a vida das pessoas do que nós imaginamos. Isto em televisão. Fora da televisão, a maneira como nós nos damos numa palestra, numa conferência, e eu hoje faço muitas pelo país fora, também impacta as pessoas. E depois, se passarmos para a nossa vida privada, vamos deixar de lado o trabalho, a nossa vida privada, sem uma boa comunicação, é muito difícil de existir relações felizes. Com o pai, com a mãe, com os filhos, com o companheiro, com a companheira, que seja com quem for. Se nós não conseguimos comunicar bem, há sempre um déficit. É quase como se fôssemos sempre um bocadinho atrasados na vida. E quando é que a Fátima percebeu que a comunicação era um amor maior na sua vida? Bom, eu acho que a partir do momento em que me estreiei em televisão. Não logo, não é? Não logo, porque no início é tudo novo, nós não sabemos bem o que é que vai acontecer, não sabemos bem o que é que a vida nos vai presentear, nós estamos ali meio inebriados por tanta novidade, é tudo novo, nós não sabemos nada, não dominamos nada, não sabemos fazer nada, então estamos muito focados nisso, não temos nada a ideia do que é a comunicação peso na minha vida. Quando eu começo a fazer programas diários e começo a perceber-me da reação das pessoas na rua e das coisas que as pessoas me dizem, um bocadinho como tu me disseste hoje, Eduardo, relativamente à tua avó, é que eu percebo como isto de comunicar
é uma coisa muito séria. Pode ser uma coisa muito séria. E percebi que eu gostava da sensação de aquilo que eu comunicava ter algum impacto na vida das pessoas, no sentido em que ou aquilo ajudou a pessoa com uma informação que ela não tinha, ou aquilo ajudou a pessoa. Reparem que eu uso sempre a palavra ajudar porque eu gosto disso. Gosto de sentir que a comunicação não é vazia, tem um propósito e pode realmente ajudar o outro do outro lado. Mas quando eu começo a perceber que a comunicação tem aqui um papel tão forte na vida das pessoas que me viam, e não apenas como estão entretidas, era mais do que só entretidas, eu apaixonei-me verdadeiramente. Aí é que eu me apaixono verdadeiramente. É quando começo a fazer os programas diários. Não era tanto os programas uma vez por semana, à noite, em prime time, naqueles horários que as pessoas acham que são os horários nobres. Bom, nobre é a forma como nós fazemos o nosso trabalho. Até pode ser às 3 da manhã. E é nobre ou não é nobre? Mas é a nossa atitude que faz aquilo que nós estamos a dar de presente ao público. E os programas diários fizeram-me ganhar consciência de que a comunicação é uma coisa muito séria, muito respeitável e pode ser qualquer coisa de extremamente valioso na vida dos outros. E foi aí que eu me apaixonei. Encontrou o amor onde menos esperava. Encontrei o amor onde menos esperava. Uau, Exatamente, bom exatamente. gancho. Um bom gancho. É um livro interessante. Estava a aguardar. Tinha este guardado, não é? Este romance. Era uma carta na mão. Exatamente. Por acaso um romance que se passa no Alentejo, não é? Pois é. Curiosamente. Está tudo ligado. Uma vez mais, não existem coincidências, não é? Sim, este livro e o que se segue, que no fundo esta história não era para ter continuidade, mas os meus leitores exigiram que eu continuasse a história, portanto são na verdade 2 livros que acontecem totalmente no Alentejo. Mas eu agora estou muito curioso porque estava a falar que começou a sentir que era o seu amor maior quando realmente começou a fazer televisão, efetivamente a comunicar, mas estou curioso porque no seu percurso escolar, mesmo que de forma inconsciente, a Fátima já se destacava de alguma forma por ter essa habilidade de comunicar? Não, curiosamente não. Eu, enquanto estive em Portugal, antes de ir para Moçambique, não tenho memória de eu ser uma criança que se destacasse pela comunicação. Okay. Não tenho, aliás, memória. Tenho algumas memórias, mas muito poucas memórias disso. Eu tinha 8 anos quando fui para Moçambique. Depois, em Moçambique, nesses 3 anos que eu lá estava, fiz teatro. E aí eu lembro-me que eu tinha muito jeitinho. Isso eu lembro-me, porque comecei com um papel e acabei com 3. Portanto, eu devia ter algum jeito para aquilo, porque havia outras crianças e deram-me esta possibilidade. Não tenho propriamente memória de, em sala de aula, ser uma criança que se destacasse. Não tenho memória. Em teatro, sim, mas fora disso, não. E depois, quando regresso a Portugal, aos 11 anos, também não me lembro de ser uma miúda que dava nas vistas por ser bem falante, por ser aquela miúda que vem cheia de argumentos e tal, e de jogo, a comunicar. Não, eu era uma miúda igual a todas as outras, não é? Não era introvertida, não era calada, ou seja, não era tímida, não, mas também não me destacava. Absolutamente sincera no que estou a dizer. Não me destacava, era mais uma criança. Ok. Mas é muito curioso também, porque o que nos traz aqui hoje é a comunicação, mas é muito interessante que as pessoas lá em casa possam pensar, os jovens, os pais, as mães dos jovens, possam pensar que a trazemos por causa da comunicação, mas muito aliada à televisão, mas você é muito interessante porque já falámos da escrita, comunicação também, e já falámos também aqui do teatro, outra forma de comunicar. Sim, mas isso foi uma brincadeira naquela altura, nunca mais fiz teatro na minha vida, Eduardo. Isto foi uma coisa que aconteceu. Gostaria de experimentar? Já me convidaram. Ok, é muito curioso. Já me convidaram. E eu... Se calhar não era um momento? Não é questão de ser o momento. Okay. Bom, houve uma altura que me convidaram, já me convidaram mais que uma vez. Já me convidaram e eu, primeiro, e mantenho esta avaliação, não reconheço que eu tenha propriamente competência para fazer um trabalho com qualidade e acho que representar é uma coisa muito séria também, é uma arte muito séria e, portanto, se nós temos belíssimos atores... porquê estar a preencher o lugar só porque sim, para poder pôr que já o fiz? Eu não senti que pudesse fazer um trabalho com qualidade. Okay, e eu aí não pode ser só por uma questão de ego. Para dizer que eu não sou nada atriz, eu sou comunicadora. Hoje, 18 anos depois, eu já consigo, digo 18 anos depois porque há 18 anos que escrevo livros. Hoje já consigo dizer que sou comunicadora e escritora.
Mas este ano eu faço 18 anos, estou a atingir a maioridade. Porque até há alguns anos atrás, quando me diziam escritora, eu dizia, eu escrevo uns livros, mas ainda tinha uma certa dificuldade. Eu tenho muito respeito pelo trabalho de cada pessoa na área em que cada um está. Eu já participei em filmes, eu já participei em séries, coisas pequenas, onde eu achei que eu não comprometia o trabalho das outras pessoas e eu podia dar uma perninha para eu experimentar. Eu gosto muito de experimentar coisas novas. Desafiar. De me desafiar. Se de hoje para amanhã alguém me disser assim, Fátima, queremos convidar-te para tu participares aqui num filme, para fazeres uma gracinha, uma participaçãozinha especial, um apontamento. Se isto é uma coisa que não tem peso, não compromete, eu aceitaria seguramente, porque são artes que eu gosto muito. O teatro gosto muito, o cinema gosto muito. Agora, não pode ser uma coisa para não pode, na minha forma de ver as coisas, aceitar uma coisa em que a pessoa é a cabeça de cartaz, quando não fez nada ainda nesse campo para o merecer. Não, nunca disse que sim, e já me convidaram mais que uma vez. Já não tenho reservas em dizer que é escritora. Não, nenhumas. Eu sei que 18 anos depois, 11 livros depois, sim, eu sei que sou escritora também. A Fátima não acha que... porque a Fátima fez durante muito tempo daytime. Principalmente, talvez a minha geração reconhece mais do A Tarde é Sua. Sim. Um programa que era muito focado na história da vida das pessoas. Acha que a representação também podia entrar em alguns dias, porque a Fátima podia estar a ter um dia menos positivo, mas também estava ali com a missão de poder tocar as pessoas. Usou algumas habilidades de representação para ter, ou seja, para ter a sua vida profissional também um pouco Resguardada? Sim. Mais facilitada, talvez dizem que não fosse assim tão fácil. Exato. Não deixar de ser a Fátima, não é? Mas ter de fazer ali alguma representação para não mostrar fragilidade. Eu não me faz sentido utilizar a palavra representação. Ok. Aí não me faz sentido. O que eu posso dizer é que nos dias menos bons, e existiram muitos, como existe na vida de qualquer pessoa, porque nós somos pessoas normalíssimas, não é? E temos os mesmos desafios que têm muitas pessoas, e também temos dias em que temos que chegar lá e trazermos qualquer coisa de muito pesado nas nossas vidas atrás, ou porque tivemos uma perda, ou o que for, e isso vem connosco quando se entra num programa. E aí o espectador não tem que ser penalizado por aquilo que nós estamos a passar na nossa vida. E o que nós temos que fazer é deixar a nossa vida à porta. Depois vocês chamem o que vocês quiserem a isto. Se quiserem chamar representação, chamem. Não me faz sentido representar, porque o representar é uma coisa, é uma arte, não é? E aqui não é uma arte, aqui é o respeito que nós temos pelo espectador, faz com que tenhamos consciência que temos que pegar na nossa vida, congelá-la, fica na porta do estúdio, ela não entra, não pode entrar. Só entra a profissional e a pessoa que vai fazer aquele trabalho. E atenção, a profissional, mas como ela é. Eu não disse congelar os sentimentos, eu não disse congelar aquilo que são as minhas emoções normais. Eu não entro para funcionar em piloto automático, em que a pessoa debita a história dela, e por mais que seja uma história que normalmente me tocaria cá dentro, não vai tocar, porque eu hoje tenho um problema que deixei na porta. Entra a Fátima, a profissional e a pessoa. Os problemas da Fátima ficaram cá fora. Porque assim que eu sair, eles acopulam-se logo a mim, não se preocupem que eles não se vão embora. Antes fossem, às vezes, não é? Dava muito jeito, mas não vão, ficam lá. E isso é uma coisa que se treina. Treina-se. Eu já passei por coisas muito complicadas na minha vida e onde tive que fazer programa no próprio dia. Lembro perfeitamente quando perdi o meu tio, um dos irmãos do meu pai, que era uma pessoa que eu adorava, ele era padre, eu adorava-o, e eu não consegui nenhum colega para me substituir no dia. E eu tive que fazer programa. A única coisa que eu pedi à minha equipa foi: não me deem os pêsames e não me toquem no assunto. Porque eu estou a gerir-me com pinças. Qualquer coisinha e eu vou descambar. Pois. Portanto, como eu preciso de fazer o programa, ignorem-me, deixem-me estar. Deem-me o que é preciso, mas ignorem-me. E a minha equipa assim fez. Ignorou-me, ninguém fez perguntas de espécie alguma, e eu depois no dia a seguir já pude faltar para poder ir ao funeral e tudo isso como qualquer outra pessoa. Portanto, cada um depois vai arranjando a sua forma, as suas estratégias para saber lidar com isto, porque nós não deixamos de ser pessoas e temos, eu digo nós,
os profissionais, pelo menos, que já estão nesta área há muitos anos, nós temos um profundo respeito pelo público. O público é que nos pôs onde... Eu estou aqui sentadinha hoje a dar esta entrevista em Montepor. Ao público eu devo. Porque as pessoas acharam que o meu trabalho tinha valor e não correram comigo ao longo destes anos todos. Este ano é tudo de números redondos. 55 anos de idade, 18 anos de livros e 30 anos de televisão. É tudo redondo. Quer dizer, os 55 não é redondo, mas é a meio da... Sim. É a meio, não é? Para mim é redondo. E, na verdade, o público é que nos coloca onde nós estamos e é que nos deixa cá ficar estes anos todos. Porque se o público entender, não, já não quero ver, não gosto, acabou. Pois. Esse lado público acabou. Então, este respeito, nós temos que ter este profundo respeito por quem servimos, porque isto é uma arte para servir o público. Nem mais. E é uma curiosidade que eu tinha, porque já tivemos bastantes conversas, desde que nós começámos este percurso na comunicação, havia muitas vezes essas questões de como é que se deixam as coisas à porta, como é que se mantém um ambiente de trabalho bom, positivo, apesar das adversidades, e pronto, tinha bastante curiosidade em saber da Fátima. Falou em 30 anos de televisão. Sim, que faz em novembro. Em novembro. Sim. Que balanço faz destes 30 anos e deste percurso profissional que o público reconheceu como bastante bom ao longo de todos estes anos? E por mim o digo, não é? Eu faço um balanço muito positivo, Eduardo, porque, repara, ainda cá estou ao fim de 30 anos. Portanto, logo aí a coisa deve ter corrido bem, porque senão eu já tinha terminado a minha carreira como apresentadora e eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer. Imagina tu, eu devo ser, não sei, inocente, chama-me o que quiseres, ingênua, também pode ser, mas eu sou muito sonhadora e eu ainda tenho muitas coisas para fazer em televisão. Portanto, balanço positivo. Primeiro, porque o público continua a apreciar o meu trabalho. Obrigada, meu Deus. Sou uma pessoa que agradece muitas vezes a Deus todos os dias, podes ter a certeza disso. Podem ter os dois. Depois, um percurso que teve a sorte, também algum mérito, obviamente, mas a sorte, de ser sempre bastante diversificado. Aquilo que eu fiz durante mais tempo é aquilo de que vocês se lembram, que são os programas diários, não é? O A Tarde é Sua eu fiz 10 anos. O SIC 10 Horas eu fiz, creio que, 8 anos. Depois fiz também o Fátima, isto de manhã. À tarde fiz o Vida Nova, fiz o Fátima Lopes, ou seja, todos os dias na televisão, seguidos, eu tive, no outro dia estive a fazer as contas, creio que, ora, se faço 30 anos de televisão, saí há 3 de forma contínua, portanto eu fiz 25 anos seguidos, todos os dias, ok? Bodas de prata, já podia comprar um link, bodas de prata. E o balanço é muito bom, porque nestes 25 anos, se vocês forem ver, apesar de haver formatos que eu fiz muito tempo, eu fiz muitas coisas diferentes. Tive a sorte de, tanto a SIC como a TVI, de me irem dando projetos onde eu tinha que me desafiar, não é? Quando a TVI me dá um programa com crianças, eu nunca tinha feito nada com crianças. Os Pequenos Gigantes foi dos desafios mais bonitos que eu fiz. Eu amei fazer aquele programa porque eu nunca tinha comunicado com crianças. Uma coisa é eu comunicar com os meus filhos em casa, que eu até achava que tinha algum jeito. Outra coisa é comunicar com os filhos dos outros. Portanto, são campeonatos diferentes. Depois, na SIC, desde os formatos com que eu comecei, o Surprise Show, etc., andar pelo mundo, tudo novo, eu não sabia nada. Depois os programas diários, que é uma linguagem muito diferente. É uma linguagem de muita intimidade com o espectador. E quando o Manuel Fonseca me convida para fazer o Fátima Lopes à tarde, eu ainda não tinha provado praticamente nada do meu valor. E como é que acharam que eu podia fazer um programa daqueles? Que fiz 784 programas daqueles. Só para vocês terem noção. Bom, então, se eu olho para o meu percurso, depois, sei lá, na TVI, voltando à TVI, quando vou fazer o Somos Portugal. Há quem olhe como, Somos Portugal é um programa de música. É dificílimo de fazer. É dificílimo de fazer. E eu fiz muitos lá. Foi a primeira vez que fui para a rua fazer programas. Okay. Eu ainda não tinha ido para a rua fazer programas. Estou-me a falar de tudo coisas diferentes. Quando volto para a SIC, e a SIC pega em mim, Jornada Mundial da Juventude. Oi? Ok. Então, é isto, esta coisa camaleónica de nós termos que nos agarrar e dizer tenho umas borboletas aqui um bocado aos saltos no estômago, estou um bocadinho aflita com isto, que me dá a certeza de que o balanço só pode ser positivo. Porque eu continuo a entusiasmar-me como as crianças. Eu continuo a sentir
aquela alegria de ir fazer. E isso é uma coisa preciosa. Quando nós nos levantamos e dizemos, ai, sei que lá alguma coisa está mal. E eu, graças a Deus, não estou aí. Ainda bem. Sim. Eu agora vou ter de fazer aqui um pequeno apontamento pessoal, que me permitam. Pronto. Eu permito tudo o que tu Pronto, quiseres. ótimo, ótimo. Eduardo. Ai, João Pedro, Não desculpa. há problema, não há problema. Gostava de trocar. Porque falou no entusiasmo das crianças e falou nos programas de daytime, falou no ciclo 10 horas. Sabe que é uma das minhas recordações de infância. Tu e quase todos da tua geração. Não, é muito curioso que esteja aqui hoje e isso me faça voltar Vocês atrás. podem me tratar por tu, ainda não disse isso, mas vou dizer. Podem me tratar por Vai-se um tu. desafio, É vai-se como um vocês desafio. queiram. Mas é muito interessante que esteja aqui hoje a Fátima, que foi... porque eu em pequenino, provavelmente tu também te aconteceu o mesmo, que era... sou tão fascinado pela televisão que eu não via desenhos animados. Eu gostava de ver os programas de daytime ou concurso, gostava de ver televisão. E uma das minhas melhores memórias de infância é em casa da minha avó, também aqui em Montemoro, onde eu passava as férias sempre, dias inteiros, temporadas inteiras, férias de verão, 3 meses em casa da minha avó, e lembro-me de ver o ciclo 10 horas e há 3 elementos que são indissociáveis da minha infância. A Fátima Lopes, o Donaldinho... Eu já sabia que ias falar no Donald. Claro, e a Árvore das Patacas. É fantástico como existem, lá está, estes caminhos que a vida proporciona, de estar aqui hoje a Fátima e isso me fazer lembrar da minha infância. Há muitos jovens que também vão ter consigo e falam destas memórias que vão tendo. Completamente. Eu já sabia o que é que tu ias dizer, porque eu não sei exatamente que idade é que vocês têm. Que idade? 25. 25? Eu tenho 18. 18, ok. No teu caso, Eduardo, se calhar um bocadinho menos, mas na idade do João, as memórias normalmente são do ciclo 10 horas, do Donaldinho, não é? Que era um ventríloco, era um bonequinho que era, neste caso, manipulado por um ventríloco, o Donaldinho, a Árvore das Patacas, que era o passatempo que tínhamos na altura para se ganhar dinheiro, e disseste a Árvore das Patacas, o Donaldinho... Disse Fátima Lopes, o Donaldinho, a Árvore das Patacas. E as memórias são muito essas, porque nessa altura, efetivamente, as televisões generalistas tinham muito peso. E as crianças, estando em casa, viam aquilo que os adultos viam, porque não havia canais cabo como existe agora, que existem centenas, não é? Sim. Pronto. Portanto, se os avós estivessem a ver, a pobre da criança tinha que ver também, e gostasse ou não gostasse, ela tinha que ver. E então é muito engraçado, porque as pessoas na tua geração, quando vêm ter comigo e quando resgatam estas memórias de infância, resgatam também as memórias que têm do tempo passado quase sempre com os avós. Muitas vezes dizendo, a minha avó já cá não está, o meu avô já cá não está, a Fátima deixa-me fazer uma fotografia consigo porque a minha avó gostava tanto de si. Ou seja, há uma memória afetiva grande. E isso é permanente. E eu acho isso muito bonito. Acho isso muito bonito. Porque, curiosamente, se eu for a uma escola de crianças abaixo dos 12 anos, e se cá estou a ser otimista, vamos dizer, abaixo dos 14 anos, elas não fazem ideia quem é que eu sou. Eu sou anónima para elas. Isto é muito curioso, não é? Porquê? Porque ou seja, pertencem a uma geração que já tinha muita disponibilidade de vários canais e, portanto, viam outras coisas. Se calhar viam SIC Kids, SIC Capa, viam... Não é? Panda, que também já havia, ou seja, havia já nessa altura muitos canais específicos para crianças, portanto, elas não se reviam nos conteúdos que a mãe ou a avó estava a ver. Porque é que estavam a ver aquilo se elas mudavam o canal e muitas vezes eram as donas realmente do comando e podiam mudar. E eu, no outro dia, fui a uma escola de crianças pequenas, assim, mais pequenitas, e tive que explicar quem é que eu era e o que é que eu fazia. Isto é bastante desafiante e é bom para nós profissionais. Porque nós percebemos que todos os dias temos que provar que merecemos estar aqui. Porque há uma geração, várias mais jovens, que já nem sabe quem é que nós somos. Nós já não fazemos parte. Nós não estamos nos TikTok, não estamos no TikTok no sentido em que não é essa a nossa linguagem mais usada e por aí adiante. Portanto, isto é uma coisa que eu acho bastante interessante e também bastante desafiante. Nós termos que nos reapresentar. Eu sou não sei quem. E depois é giro, porque depois os miúdos têm muitas perguntas. Eu tive um encontro com crianças em Chaves, o verão passado, quando eu fui lançar o meu livro dessa altura, o Treve está a Abrandar, o ano passado. E então a Junta de Freguesia organizou um encontro com os meninos que estavam no ATL de férias. Assim com as idades, estas que eu estou a dizer, ali entre os 10, havia alguns de 8 e mais ou menos até aos 13.
Uns sabiam quem eu era por causa das avós, porque as avós viam a Fátima e punham-nos a ver a Fátima. Outros não faziam ideia quem é que eu era. E então eu expliquei tudo de origem, o que é que eu era. E então é muito engraçado, porque eles começam por fazer perguntas sobre o que é isto da televisão, como é que se faz televisão, e não sei o quê, como é que é em direto, os microfones, querem saber tudo, e as câmaras, e outros não têm essas curiosidades, mas têm curiosidades de como é que é a vida de uma pessoa que está na televisão. Não sabem quem é a Fátima Lopes, podia ser a Maria Antunes, é indiferente. Mas como é que é? E tu estás ali numa conversa maravilhosa com eles, porque eles fazem perguntas muito giras. Muito giras. Depois querem saber se eu tenho uma vida normal, se eu tenho filhos, como é que eu educo os meus filhos. Perguntam tudo. E eu gosto disso. E gosto disso e dou-lhes estrela para eles fazerem as perguntas que querem. Portanto. A primeira coisa que eu disse à Fátima, quando há 2 anos estivemos em Cabrela, foi, a Fátima estava a assinar livros, e eu disse a Fátima, eu vim comprovar que a Fátima é real, porque vê-la naquela televisão, o meu avô tinha uma pastelaria e a televisão estava sempre na TVI. A Fátima é real, adoro. E então eu estava todas as tardes a fazer os trabalhos de casa. E estavas de castigo a ver a Fátima. Por acaso não, eu ficava distraída a ver a Fátima. Porque eu distraía-me facilmente, porque a minha mãe diz que eu dava conversa até a uma mosca, se fosse preciso. Deixa lá, eu também sou um bocadinho assim hoje em dia. Pronto, e então eu tenho as memórias, eu adorava a sexta-feira, porque era o dia da máquina da verdade e aquilo era, para mim, o meu momento alto da semana. Um clássico, não é? Sim, e hoje em dia muitas pessoas da minha geração vão recordar momentos icónicos da máquina da verdade, que hoje em dia se tornaram memes, pronto. Eu tenho memes da máquina da verdade que as minhas amigas fazem para se entreter, portanto, pronto, e então, estão à vontade. Pronto, e então lembro-me dessas, tenho essas memórias também ligadas, lá está, ao meu avô, à pastelaria, porque sempre consumi muita televisão desde pequeno, lá está, porque a televisão estava sempre no canal dos adultos, não é? As velhinhas iam lá religiosamente tomar o seu chá e comer o seu lanche, então a televisão estava sempre nos programas dos adultos, pronto. E eu também não me chateava nada, pronto. Também não tinhas muitas escolhas, nessa altura, Eduardo, tu nessa altura, onde colocassem provavelmente tinha que ser e tinhas que aceitar e já estava, não é? Sim, mas a minha mãe, lá está, também curiosamente, ela dizia que metia-me em frente à máquina de lavar e eu ficava também a ver a máquina a lavar, era muito sossegado, Engraçado. pronto. Eu sempre fui muito prestar atenção às coisas e é por isso que gosto bastante deste projeto, porque dá a oportunidade de eu estar aqui a absorver tudo o que os convidados dizem. É um pouco ligado ao que o programa da Tarde é Sua e os outros programas da tarde fazem, que é dar atenção às histórias das pessoas. E então, pronto, posso brincar às televisões aqui um bocadinho e poder matar este meu gosto de poder conversar, porque, enfim, sou um tagarelas, mas pronto. Sabes que eu acho que programas como A Tarde é Sua e como, os programas nesse horário, se calhar a maior virtude é que são programas onde nós ouvimos. Porque mais difícil às vezes do que fazer perguntas é saber ouvir. Porque às vezes não se sabe ouvir. Às vezes as pessoas têm medo de perder protagonismo, de haver muitos silêncios, de ser o convidado a contar a história. E eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Faço muitas perguntas, como vocês perceberam quando eu aqui cheguei, coitadinha da Anabela, que dirige este projeto, já devia estar farta de mim, porque eu pergunto tudo. Porque eu sou muito curiosa. E não é só ser curiosa. Na verdade, eu deixo-me fascinar por exemplo, história de vida de uma pessoa, não é? Eu cruzo-me, vou tomar um café ali, daquele lado, e vem alguém que me aborda com uma particularidade. E eu faço 2, 3 perguntas, e essas respostas são surpreendentes por algum motivo. Eu já não arrego pé dali enquanto eu não perceber o fio da meada todo. Mas porquê? Porque a vida é tão curiosa e é tão surpreendente, e as histórias reais das pessoas são tão melhores do que qualquer filme que nós possamos ver, que eu preciso perceber aquilo. Mas e foi para ali porquê? Então, mas e está aqui há quanto tempo? Às tantas as pessoas me disseram, mas esta mulher é de uma besbilhotice que não tem classificação. Não é besbilhotice. Eu gosto de ouvir as pessoas a contar as histórias delas. E tu aprendes imenso a ouvir uma pessoa contar histórias. Eu lembro-me de ouvir os meus pais, estão cá comigo, graças a Deus, mas sempre contaram muitas histórias da infância deles. Sempre. Da infância deles, das aldeias onde eles cresceram, da vida com os meus avós, etc. E eu adorava ficar ali a ouvir. E às vezes são coisas que a minha mãe já contou 84 vezes. Mas eu ainda pergunto, porque pode ser que na 85 haja ali uma vírgula que ela ainda não me tenha dito. E eu gosto de ouvir histórias, sabes? E acho que este tipo de programas são programas que vivem de tu teres prazer em ouvir. Mais do que falar. Tens que gostar de ouvir.
e estamos aqui tanto a falar de memórias bonitas que me saltou uma pergunta que não posso deixar de fazer. Fátima, memórias bonitas, quão desafiante foi aceitar um desafio como as Jornadas Mundiais da Juventude para uma pessoa que tem tanta fé? Foi primeiro um convite que me deixou super feliz mesmo. Quando o Daniel me disse: Fátima, vais ser o rosto do entretenimento para a Jornada Mundial da Juventude. Olha, borboletas no estômago o mais possível, e eu, ai meu Deus, e agora? E o que é que eu vou fazer? Porque era uma emissão, toda ela conduzida pela informação, como é normal nestas situações. E, portanto, eu era um elemento do entretenimento, que eu precisava de perceber onde é que era ali o meu papel, o que é que eu ia fazer, não é? Havia uma coisa que eu sabia, eu ia estar junto de muitas pessoas que tinham muita fé como eu. Depois eu ia poder fazer alguma coisa para trabalhar na vinda de Sua Santidade a Portugal. Uau, que privilégio! Eu vou estar lá a trabalhar. Eu vou poder assistir de perto, ok? Portanto, isso para mim já não era trabalho, já era só conforto, alegria, prazer, tudo o que vocês possam imaginar. Gratidão, muita. Depois, a equipa da SIC começou a pensar de que forma é que casava a presença da Fátima com o que era o alinhamento pensado para aqueles dias, porque eram dias muito longos, de muitas horas. E os meus colegas da informação foram extremamente generosos comigo. Eu tenho que dizer isto porque às vezes ouve-se histórias, e tal, o entretenimento e a informação não querem, os de informação não querem entretenimento, não sei o quê, e não dá, não casa, põem o entretenimento para ali, profissionais de segunda categoria. Eu não vivi nada disso. Eu vivi um imenso respeito por parte dos meus colegas da informação, imenso. Senti que eu realmente era da equipa, e eu sou SIC, não é? Em termos de televisão generalista, é a minha casa, e os meus colegas permitiram-me que eu fizesse parte do processo, não é? Que eu também desse ideias, que eu também sugerisse, que eu conduzisse as minhas entrevistas da forma que eu entendesse. Eu era uma profissional exatamente como eles são, só que eles na informação e no entretenimento. Depois, o ambiente que se viveu na Jornada Mundial da Juventude, só quem lá estava consegue compreender. Aquilo foi de uma intensidade, a intensidade é a palavra certa, foi uma espécie de, como se nós fôssemos cá dentro, pegássemos em qualquer coisa e fizéssemos assim, virássemos ao contrário e percebêssemos que ainda havia muito para viver, muito para pôr cá para fora, muito para partilhar. Foi extraordinário. Mesmo o ambiente que se viveu com as outras estações, porque estávamos sempre todos paredes meias uns com os outros, não havia concorrência. Eu preciso não sei o quê, olha, toma lá, vai para ali. Mas a minha mesa não está pronta para ser retocada. Vai para a minha, vai estar ali, olha, senta-te ali, vai tu para ali. A pergunta é, e porquê é que não é sempre assim? Isso é tão bonito. Não é só, eu não estou a falar da televisão, é porquê é que não é sempre assim em tudo. Em tudo. Porquê é que aquilo que eu vi, que foi não haver diferenças culturais, não haver diferenças... Havia pessoas que não eram católicas e que estavam na Jornada Mundial da Juventude. Havia pessoas muçulmanas que estavam lá porque queriam perceber, porque queriam sentir, porque queriam, no fundo, apurar a sua sensibilidade para, nos dias de vida normal, quando se cruzam com um irmão de outra religião, poderem simplesmente aceitar. Somos só diferentes, mais nada, mas quer dizer, diferentes nas crenças. De resto, somos pessoas. E, portanto, depois a disponibilidade para ajudar o outro era incrível. A solidariedade era incrível. Então, aquilo que eu vivi ali foi um super privilégio. Depois ter o Papa Francisco a passar-me assim... Há uma coisa que aconteceu, e não deve ter sido única, deve ter acontecido isto a montes de pessoas, mas comigo aconteceu. Eu estava preparadinha com o meu telemóvel, pronta, vou apanhar quando o Papa Francisco passar, ele ia passar muito perto ali no Parque Eduardo VII, eu tenho aqui o telemóvel, eu vou apanhar e vou ficar com esta imagem para sempre. O Papa Francisco vem e eu começo a chorar copiosamente e não tenho nada, não consigo apanhar nada. E na vez seguinte, repetiu-se a mesma história. Eu disse, não, agora, Maria de Fátima, por favor, tu põe-me o telemóvel, tu foca, tu não sei o quê, tu acompanhas, choras depois, mas agora não. Igual.
Graças a Deus que uma das vezes estava a Assunção Cristas ao pé de mim, que consegue fazer as duas coisas com perfeição e conseguiu emocionar-se, chorar e gravar ao mesmo tempo. Uau. Pronto. E ela partilhou as imagens comigo, porque eu não consegui. Foram dias muito especiais. Muito especiais. E todas as mensagens que o Papa Francisco nos deixou, mas todas, rigorosamente todas, foram mensagens tão fortes, tão fortes, tão fortes, que eu acho que nós deveríamos, de X em X tempo, revisitar as mensagens dele e perguntar-nos se já estamos a fazer alguma coisa daquilo que nos foi sugerido e se já fizemos alguma das reflexões que na altura prometemos que iríamos fazer. Pois. Está ali um bocado branco agora. Podia ser preto. A Fátima disse há E pouco... digo isto com esta humildade, Claro, claro. porque não sou só eu que ainda não fiz tudo o que já podia ter feito com o que aprendi ali, tenho a certeza que a maior parte de nós ainda não fizemos. A Fátima disse há uns tempos, numa entrevista, que a comunicação social alimenta as pessoas de uma forma às vezes negativa, com a questão, na altura da guerra da Ucrânia, e foi na altura da Covid. Como é que a Fátima vê a comunicação hoje em dia em Portugal? Nós continuamos a ser muito influenciados pela televisão. Há pouco dizíamos que deveria ser sempre assim em tudo, mas na televisão, não sei eu, porque não trabalho lá, não sei se há sempre o espírito de colaboração uns com os outros, porque nas redes sociais hoje em dia alimenta-se muito a questão das rivalidades entre personalidades, entre canais de televisão. Como é que a Fátima vê a comunicação social hoje em dia em Portugal? Bom, eu só posso falar daquilo que eu sei, não é? Para já eu não estou em televisão de forma permanente, não é? De vez em quando vou, faço um projeto, saio, portanto, não estou ali no dia-a-dia como já tive. Por isso também não posso manifestar-me, parecendo não, passaram 3 anos desde que eu fazia programas diários. Portanto, há 3 anos que eu não vivo diariamente. Se as coisas se alteraram, eu não sei, porque eu não estou lá. Portanto, não vou pôr-me aqui a dar opiniões sobre aquilo que eu não sei. O que é que eu posso dizer do canal a que pertenço e onde vou pontualmente para participar em projetos? Eu não sinto essa rivalidade. Aliás, é muito engraçado, porque eu, quando voltei para a SIC, tive a sensação, com muitos colegas meus, que não tinham passado os 10 anos que eu tinha estado fora. Fui tomar um café e voltei. Porque receberam-me da mesma maneira. É igual. Fátima, estás de volta. Que tum. Pronto. E isso é muito bom. Agora, relativamente ao espaço que é dado nas televisões todas, a notícias que sejam positivas e a notícias que sejam negativas, a balança está altamente desequilibrada. Quase todos os canais dedicam, não vou exagerar com o número que vou dizer, 80% pelo menos do seu tempo a coisas que não deixam as pessoas propriamente em casa a sorrir e a dizer: ai, olha que bom, olha, tu já ouviste falar não sei o quê, olha, não sei, olha, tu viste aquele caso, aquela pessoa superou, esperança, esperança, esperança. Não. Se uma pessoa quiser ficar deprimida, é estar muito tempo a ver, os canais em geral têm esta tendência de dar muito foco às coisas negativas. E a verdade é que isto é aditivo. As pessoas neste momento têm esta adição e muitas delas não têm essa consciência. Ou seja, se eu colocar conteúdos positivos, alegres, felizes, uma coisa para cima, a probabilidade das pessoas mudarem para um canal que tenha um conteúdo deprê é muito grande. E eu sei o que estou a dizer, porque eu, quando voltei para a SIC, pedi para fazer um programa que fosse positivo. Um programa de homenagens, um programa onde as pessoas saíssem cheias de esperança, onde nós criássemos momentos bonitos, momentos cheios de emoção, onde falássemos bastante do amor entre as pessoas, entre os filhos, entre os pais. Uma coisa super para cima. E vão ver se o programa está no ar. Não está. Já saiu. Quer dizer, está, mas repetido. Sim. Saiu. As pessoas não reconhecem esta linguagem. Isto não tem ali nada de... Não tem nada que bata naquilo que elas estão habituadas a ver. Elas estão habituadas... Habituou-se o público e treinou-se o público no negativo e agora vai levar tempo a habituar o público e treinar o público para coisas positivas. Porque se eu quiser dar esperança a uma pessoa, eu não vou pôr a ver imagens da guerra, nem imagens de pessoas que morrem com doenças complicadíssimas. Se eu quiser dar esperança a uma pessoa, eu tenho que, se calhar, contar a história de uma pessoa que teve uma doença, mas que deu a volta e conseguiu superar e hoje tem saúde. Por exemplo,
E é isto que me... Isto entristece-me. Entristece-me porque o público não se está a perceber que diariamente lhes dão coisas, mas dão coisas que as pessoas escolhem. Elas no comando escolhem. Sim. Elas escolhem aquilo, entre aquilo e uma coisa positiva, elas vão para uma coisa negativa. Mas que não as ajuda. Nós temos tantas pessoas deprimidas em Portugal. Nós somos dos países com uma taxa de depressão mais elevada. Nós temos imensos casos de pessoas efetivamente de uma tristeza profunda. E eu pergunto, vocês acham que estas notícias vão fazer alguma coisa pela saúde mental destas pessoas? Nenhuma. Vão piorar até. Muito, muito. Estamos a chegar ao fim. É verdade. Isto Mas passou a correr, a correr. estamos a falar de notícias tristes, queremos trazer esperança. Que obra é essa que tem ao seu lado, Fátima? Olha, este é o meu livro mais recente. Chama-se... Eu adoro este título. Não é por ser meu, mas eu adoro mesmo o título a sério. O Amor Mora no Andar de Cima. É um romance, é o meu regresso aos romances. É uma história de amor, também. Mas é uma história que fala de outros temas. É uma história que fala da solidão dos idosos. É uma história que fala de violência doméstica. É uma história que fala da dificuldade de muitas mães em criarem sozinhas os seus filhos, porque a minha personagem principal, Ana, é uma mãe solteira. É uma história que fala de vidas verdadeiras. Mas com, eu diria, à medida que a história se vai desenrolando e de uma forma muito simples e natural, como nós estamos aqui a conversar, eu acho que o leitor vai fazendo algumas reflexões sobre alguns destes temas. E se no final existir uma semente de esperança, e se no final quem leu a história tiver arriscado deixar entrar o amor, porque é isso que eu digo na dedicatória, em termos de dedicatória, a minha editora disse: quem é que tu vais pôr na dedicatória? Eu disse: olha, vou pôr uma coisa muito simples, vou ler aqui o que é que eu pus na dedicatória. A todos os que arriscam deixar o amor entrar. Portanto, se no final deste livro, quem nunca deixou o amor entrar, ou quem já deixou, mas entretanto se zangou, se arriscar deixar o amor entrar, eu acho que já valeu a pena escrever este livro. É verdade. É verdade. E eu espero que consigamos captar, porque a capa é muito bonita mesmo. É muito bonita mesmo. Muito bonita. E é curioso porque o pessoal mais jovem gosta muito desta capa. Já me vieram dizer. Fátima, esta sua capa é diferente das outras. É uma capa assim, gira. E eu, pronto, ok, ainda bem. Colorida e alegre, não é? Sim. Como se quer. Como se quer. E chegamos ao fim. É verdade. Infelizmente, chegamos ao fim. Obrigada, meus queridos. Nós é que agradecemos. É muito A bom. Fátima foi das convidadas mais fáceis de trazer aqui ao Descomplicar. Demonstrou logo a sua disponibilidade. Agradecer imenso à sua equipa também. Obrigada. Falámos com a Felicidade, que foi sempre também uma simpatia incrível. Muito obrigado mesmo por toda a simpatia. O que vem a Fátima aqui, foi a Fátima connosco. E é mesmo muito gratificante perceber que onde demorou o meu sonho de televisão bastantes dias e ver a Fátima tão alegre, que aqui é real, e poder estar aqui consigo entrevistá-la é sem dúvida uma conquista. Assim, Eduardo, senão eu fico também sem jeito. Eu não estava à espera, porque eu bloqueei os meus sentimentos aqui, mas enfim, Mas não deixas de ser pessoa, sabes? é verdade. E não tens que os bloquear, deixa-me dizer-te. Não tens que os bloquear. É uma questão de defesa, pessoal que eu venho a trabalhar já há algum tempo, mas curiosamente no Descomplicar é talvez a segunda vez em que me emociono assim, e é mesmo muito especial estar aqui consigo, Fátima. Então deixa-me dizer-te uma coisa, se me permites. Quem sou eu, mas se me permites. Quando eu comecei a fazer televisão, eu não me permitia emocionar-me. Porque eu achava, como tu achas ainda, que não podia. Eu tinha que bloquear isso para ser profissional. Hoje, eu sei que posso ser profissional e ser eu própria. Por isso, se eu tiver que me emocionar como tu te estás a emocionar, emociono, limpa as lágrimas e segue o caminho. E ainda ontem estive a ver um vídeo seu quando se emocionou com a história do Vítor e da sua família no seu programa. Foi uma das histórias que mais me tocou e que também me faz sentido estar aqui na comunicação para mudar a vida das pessoas. Parabéns, deixem-me dizer, só vou-me calar, que senão não me calo, mas vou-me calar. O que me atraiu a vir até aqui, a Montemor, gostei logo muito do nome do podcast, Descomplicar. Ora, aí está, não é complicar, é descomplicar. Depois gostei muito da ideia de serem jovens a criar conteúdos desta natureza e achei que vocês eram pessoas, não só pessoas de bem,
mas pessoas que tinham que ser muito respeitadas por serem ousados e arriscarem. Muito obrigado. E por isso eu pensei, Maria de Fátima, tu tens que ter agenda, porque eles merecem que tu digas que sim. Cá estou sentadinha. Obrigado. Sinto muito grato por isso. Sentimos, neste caso. E daqui a 15 dias voltamos para Descomplicar a Juventude com outro tema. Por isso, não saias desse lado, porque esta terceira temporada ainda vai dar pano para mangas. Acompanha-nos nas redes sociais do Descomplicar a Juventude do município de Montemor Novo. Podem seguir também a Fátima se ainda não seguem nas redes sociais e adquirir o livro mais recente se ficaram curiosos. Por isso, vemo-nos daqui, novamente, a 15 dias para juntos descomplicarmos a juventude.